Oi, Sá, Oi, Silvia, tudo bom? tudo? Como que você está? Bem, graças a Deus, e você? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Pois é, eu que agradeço de você ter aceitado o convite da gente, do Instituto, para tirar grandes dúvidas que várias famílias da gente têm. É, Hoje acho que tem bastante gente que vai participar e vamos ter uma bate-papo, na verdade. E então acho que a gente já marcou às 7, mas vamos esperar mais um pouquinho para as pessoas entrarem. Sim, Em primeiro lugar, eu fico bem feliz de você estar participando e vou falar um pouco, né, para quem não me conhece. Eu sou a Sabrina Mujati, do Instituto Lico Quasimodo, sou idealizadora do projeto Eu Digo X e a gente trabalha com as famílias da síndrome do X frágil. Quero falar um pouquinho rapidamente assim do teu currículo, né? Que, assim, tá sucinto aqui, mas aí você é. porque teu currículo é bem extenso, né, Silvia? A Silvia Rodrigues, ela é fisioterapeuta com especialização em neuropediatria, traumato-ortopedia, pedagoga, neuropsicóloga educacional, criadora da abordagem terapeuta funcional adaptada que trabalha com os aspectos da arte motora, cognitiva e comportamental. É isso mais ou menos, né, Silvia? Isso. Na verdade, assim, eu tenho. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. É um imenso prazer estar falando de uma área que é a fisioterapia, que faz muita diferença no tratamento da síndrome do X frágil e também no transtorno do espectro autista. Muito pouco se sabe da síndrome do X frágil, né? A Sabrina resumiu o meu currículo, mas eu tenho imenso prazer em trabalhar nas três grandes áreas do desenvolvimento do indivíduo, que é a área da aprendizagem, é a área do comportamento e a área também do controle motor. Hoje eu posso dizer para quem está nos assistindo e nos acompanhando que não tem como você desenvolver um trabalho coeso e de grande valia no âmbito físico se você não tiver esse conhecimento na área da aprendizagem e também do comportamento. Não é só trabalho motor, Sabrina, você sabe bem, né, disso. Sei. Então, eu tenho várias formações, sou formada em dança também, sou formada em filosofia, então eu tenho várias graduações, várias especializações dentro dessas áreas e eu levo toda essa bagagem no meu trabalho, né, do desenvolvimento não só do controle motor, mas da modelagem do comportamento frente à atividade motora também. É, eu queria só fazer um adendo, né, para vocês todos que estão assistindo essa live, que eu digo é uma live, mas é uma conversa que a gente resolveu do projeto Eu Digo X. E tudo iniciou por causa do Jorge, do meu filho, que ele é autista e tem a síndrome do X frágil, pelo fato de a gente ter passado por uma dificuldade muito grande de ter chegado no diagnóstico dele somente com 8 anos de idade. Eu e minha irmã idealizamos esse projeto e formamos uma equipe. E a Silvia é a professora do Jorge, ela é fisioterapeuta, trabalha com ele. E nós, durante essa quarentena, nós vimos o quanto foi difícil é, ajudar as famílias, ajudar as mães, o quanto está sendo difícil administrar o comportamento dessas crianças, o quanto é difícil a rotina para eles, sair da rotina. É um problema muito difícil. Então, nós estamos postagens, ajudando eles a deixar um pouco mais leve a vida das crianças e das famílias. Então, hoje nós vamos fazer com que a Silvia fale um pouquinho da parte da fisioterapia, das atividades, que eles também, as crianças com síndrome de X frágil, têm esse problema da parte, né, desse lado. Então, nós temos várias perguntas e a gente vou conversar com a Silvia, vou perguntando e assim vai se desenrolando a conversa e vamos tirando as dúvidas e o que mais vocês quiserem passar de perguntas, vocês podem mandar para o Instituto. A nossa equipe do Instituto
também está assistindo a live e vou poder perguntar e a gente vai assim respondendo para vocês. Então, Silvia, a pergunta, né, e o que a gente vai conversar é qual o papel da fisioterapia na disfunção na síndrome frágil? Então, em primeiro lugar, eu queria dedicar toda essa minha fala e toda essa noite ao Jorge, porque foi ele que foi a minha inspiração para buscar mais informações em relação à síndrome. Não é fácil trabalhar, não só como fisioterapeuta, mas como qualquer outro profissional da saúde, o profissional de educação física. Eu tenho muitos alunos na universidade que têm formação em educação física, ou terapeuta ocupacional. São profissões imprescindíveis na equipe multidisciplinar que trabalha não só com síndromes, mas também com transtornos. Então, é bem legal nessa live a gente diferenciar o papel do fisioterapeuta, o papel da fisioterapia no tratamento e no diagnóstico cinesiológico funcional, que é isso que o fisioterapeuta faz, né, dentro da fisioterapia. Então, o papel, eu acho assim que as pessoas não fazem ideia da importância, porque elas desconhecem o que a fisioterapia faz, né? Então, a fisioterapia é uma ciência que estuda as questões cinético-funcionais. O que é isso? As questões relacionadas às disfunções músculo-esqueléticas, relacionadas às questões de disfunções articulares, de postura, de movimento. Quando a gente fala de síndrome do X frágil, a gente tem que entender que essa síndrome, ela se assemelha, e até existe, né, Sabrina, você sabe muito bem, uma confusão muito grande e uma dificuldade no diagnóstico precoce da síndrome, por questões muito similares, por exemplo, ao transtorno do espectro autista, não é verdade? Eles têm muitas características parecidas, né, no comportamento, eles têm um atraso na fala, um problema na parte social, um problema no comportamento, na parte finomotora. Então, o diagnóstico os médicos fazem um subdiagnóstico que é muito parecido do autismo com o frágil. Então, é aí que acontece a confusão nesse diagnóstico do frágil com a síndrome do X frágil. Porque de 30% a 40%, até eu e você estava conversando agora há pouco, pode ter o X frágil, pode ter a síndrome do X frágil e ser autistas. Ou seja, o que a fisioterapia vai entrar aí? A criança vem, o indivíduo, o paciente vem para nós com um diagnóstico clínico da síndrome ou do transtorno do espectro autista ou as duas junto. A fisioterapia ela não tem em nenhum momento o intuito de tratar o que? A síndrome, o transtorno, mas sim o que essa síndrome e esse transtorno acarretam nas disfunções músculo-esqueléticas, nas disfunções articulares, na marcha, numa marcha que é disfuncional, numa questão relacionada à postura. Então, a fisioterapia... É diferente, né? A criança com X frágil arrasta o pé. A criança autista... Exatamente. Anda com a marcha equina. Às vezes, os médicos usam botox para poder aliviar o nervo, para poder eles estar melhor. Na criança autista, com X frágil, eles andam arrastados. Exatamente. Então, o que o fisioterapeuta vai fazer? Ele vai tratar essas disfunções para que essa criança, esse indivíduo, se aproxime cada vez mais de uma vida mais funcional. Eu sempre digo que a gente trata. A fisioterapia, para vocês entenderem, ela tem várias áreas. Né? A área de atuação na síndrome, a área de atuação nos transtornos é a área da fisioterapia neurofuncional, ou também a gente fala fisioterapia neuropediátrica, né? Ela não é qualquer área da fisioterapia que trabalha, porque você precisa conhecer muito de aspectos muito específicos do sistema nervoso. Então, o fisioterapeuta neurofuncional, o fisioterapeuta neuropediátrico, ele vai fazer uma avaliação cinesiológica funcional. A partir dessa avaliação, ele vai traçar um plano de tratamento para esse paciente, que é um plano de tratamento individualizado, não existe receita de bolo. Cada autista é um autista, cada criança síndrome do X frágil é uma criança, a gente não tem como colocar num pacote. A gente sabe de questões
físicas que são características da síndrome, como a face alongada, e que a Sabrina muito bem lembrou, numa conversa que a gente estava ali antes, que isso não é perceptível, como, por exemplo, a síndrome de Down. Com o passar do tempo, você vai observando, né, Sabrina, essas É. características e você Eles, vai identificando. né? Quando a criança de síndrome de Down nasce, perceptivelmente o médico já chega e fala: a criança com síndrome de Down, não, o tempo vai passando e vai acentuando a orelha da Abano, que não necessariamente todas as crianças da orelha da Abano podem ser síndrome de X frágil. A face Também. alongada, a testa proeminente, o palato alto, a pele muito delicada. Eles são super elásticos. A gente brinca, né? Eu e a Luz, a gente fala, parece bonecos de borracha, que eu me lembro muito quando o Jorge tinha 5 anos de idade, quando eu cheguei no médico, eu comentei assim, nossa, doutor, eu tenho muito medo de quebrar os dedos da mão do Jorge, porque ele acho que põe o dedo para trás dele e parece que vai quebrar. Ele falou, olha, É. cuidado para não quebrar o dedo dele. Foi o comentário que ele fez, né? E, enfim, eu ainda não tinha feito o diagnóstico, e aí, então, essa hiperexpressibilidade dele é muito grande e tem que tomar E cuidado. isso é uma característica, Sabrina, muito específica da síndrome do X frágil. Essa hipermobilidade articular, ela é presente na grande maioria dos Então, pacientes diagnosticados com a síndrome. a gente tem uma das perguntas aqui, é a hipermobilidade articular, para você dar uma explicada em relação a isso. Tá. Então, assim, só para terminar, para vocês entenderem o papel da fisioterapia, vocês estão ouvindo tudo isso que a gente está falando, esse universo. Então, a fisioterapia, ela trabalha em 3 vertentes bem importantes, a fisioterapia neurofuncional. É a reabilitação, a habilitação e a reeducação. Por que eu estou falando dessas 3 coisas? Porque vocês estão muito acostumados a ouvir falar do fisioterapeuta para reabilitar. Na síndrome do X frágil, nós habilitamos funções e reeducamos, porque essa criança, esse jovem que vem para a fisioterapia, ele já vem com um padrão motor estabelecido. Então, eu preciso reeducar essa marcha, eu preciso reeducar essa questão postural, que não é uma reabilitação. Bem ao contrário, eu preciso, Sabrina, habilitar funções e reeducar o que está inadequado. Então, só para fechar essa questão da físio e entrar na hipermobilidade, que é um aspecto fundamental para que a gente possa entender a importância da fisioterapia para os nossos jovens, para as nossas crianças da síndrome do X frágil. Tá? É sobre hipermobilidade que você quer me perguntar, Sá? Para você falar um pouquinho disso, que tem que tomar cuidado na hora de fazer as atividades, na hora, por exemplo, como muitas crianças da síndrome de frágil têm às vezes umas crises de brabeza, às vezes eles ficam bravos, na hora de segurar, por exemplo, de qualquer situação mais que podem acontecer, tem que saber segurar, não pegar muito no braço, no punho, porque eles têm uma facilidade, ou a mesma até atividade que eles podem fazer, às vezes tem que Para saber, né? lesão, né? Então, Então, primeiro a gente precisa entender, para o público que está aí me assistindo, às vezes não entende muito bem esses termos. O que é uma hipermobilidade articular? Ela não está presente só na síndrome do X frágil, tá? Ela está presente em outras síndromes raras, como Marfan, como Ehlers-Danlos, que também é muito pouco estudada e poucos profissionais da área do movimento conhecem. Então, ela é, na verdade, uma condição no qual a maioria das articulações elas possuem uma amplitude de movimento maior que os limites padrões. O que isso significa? Significa que eu tenho um limite padrão para cada articulação e a pessoa que tem essa questão da hipermobilidade, ela vai além desse padrão. E quando ela vai além desse padrão, ela pode fazer uma lesão, ela pode desencadear um processo de dor crônica, de problema crônico,
que não atinge só a articulação, mas todas as estruturas que estão presentes em volta dessa articulação. Então, é uma questão muito profunda, que essa hipermobilidade ela pode ser tanto hereditária, como está presente nas síndromes, como também pode ser adquirida, né, por excesso de exercícios, de amplitudes muito grandes de exercícios. Todos nós estamos sujeitos a fazer uma questão de hipermobilidade, mas o nosso clientinho, o nosso pacientinho, o nosso familiar que tem esse diagnóstico do X frágil, esse é um detalhe muito predominante nesse público, né, e que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá. Quanto à atividade física estruturada, pode ajudar nas questões de comportamentos escolares? Eles podem ter uma melhora fazendo atividade física? Eles têm uma melhora na parte escolar? Olha, Sabrina, como eu sou também da área da educação, eu falo que eu tenho 2 presentes na minha vida. Eu tenho o presente de trabalhar na área clínica, no meu consultório, e como profissional da dança, eu também estou dentro da área escolar. Para quem não sabe, eu sou coordenadora de dança da Escola Tistu, aqui de Curitiba, há mais de 16 anos. E a escola faz um trabalho muito lindo e muito bacana e muito profissional em relação à inclusão. E quando a gente fala de inclusão, a gente fala de um trabalho coletivo. Hoje, na síndrome do X frágil, eu tenho tanto o aspecto do conhecimento clínico, como também o aspecto do conhecimento da aprendizagem. Lembra lá no início da nossa conversa que eu falei que quando nós trabalhamos com a criança nos aspectos do controle motor, do movimento, nós não podemos dissociar a questão motora da aprendizagem? Então, imprescindível que o terapeuta trabalhe pensando nesses aspectos, porque o aprender funcional é o aprender, independente do que né? Então, eu falo assim que pode, Sabrina, a atividade física, que envolve muito o aspecto também do profissional de educação física, que trabalha muito no coletivo, né? A fisioterapia, ela trabalha no âmbito mais clínico, fechado, no 1 por 1. Já o profissional da educação física, ele é muito bem-vindo na equipe multidisciplinar para trabalhar junto com o fisioterapeuta. Por quê? Porque ele trabalha esses aspectos coletivos. E esse aspecto coletivo, ele está mais dentro da parte escolar. Quando a gente fala de atividade, quando a gente fala de questões motoras, nós estamos falando de um pré-requisito, isso já é uma fala da neuropsicologia, isso estamos falando de um pré-requisito para a aprendizagem formal. Então, se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade motora, não só as atípicas, mas as neurotípicas também, lá na frente eu posso observar problemas de aprendizagem formal muito predominantes nessas crianças. Então, é óbvio que se eu vou estar trabalhando uma questão de controle motor e deixando essa criança mais funcional, eu também vou estar contribuindo para a formação da aprendizagem escolar dessa criança, porque trabalham aspectos como foco, atenção, comportamento positivo frente à adversidade, à atividade. E que aí a gente vai entrar num aspecto também que a gente conversou anteriormente, que é a importância da ciência do comportamento na hora do tratamento e do atendimento também do profissional de fisioterapia, né? Não é só fisioterapia. Nós temos que ter o conhecimento da análise do comportamento, para que a gente possa otimizar o nosso atendimento e transformar ele numa aprendizagem mais significativa. E os pais e os profissionais também, querendo ou não, é importante participar. Com certeza. Tá acompanhando esse tratamento, ou mesmo assim, não é o tratamento em si, mas saber dessa situação, por exemplo, dessa hipermobilidade, que eu acho bem importante, porque se não tiver atento nessa situação, os pais também não vão saber lidar numa situação em casa, Sim. ou mesmo na própria escola, ou de passar essa informação para a escola.
tive uma situação com o Jorge na escola mesmo e de outras crianças que eu acompanho no grupo, principalmente nessa época de pandemia. A criança caiu na escola, o Jorge já caiu na escola e outros casos, de um tombo besta que quebrou o braço, quebrou o cotovelo, e a situação não levaram muito em consideração, porque foi uma coisa tão sem sentido, mas o problema foi maior, teve que engessar, teve que fazer outros procedimentos, porque não levaram em consideração o que aconteceu pelo problema que foi. Mas por quê? Eles têm esses problemas de juntas e mais. Com o tempo, pode sair as juntas fora do lugar, pode cair o E ombro, eles não pode dar... percebem. Eu vi uma pergunta passando e eu já vou responder aqui porque eu acho bem importante. Vocês que estão nesse mundo X-frágil, nesse mundo do transtorno do espectro autista, mais do X-frágil, vou falar hoje, vocês sabem muito bem que junto com a síndrome, a gente tem aspectos da deficiência intelectual. E eu nem vou entrar no âmbito do esquema corporal que tem que ser trabalhado. Então, essas crianças, elas têm bastante dificuldade da localização, onde é minha mão, onde é minha cabeça. Então, assim, eles têm essa dificuldade de observar o limite do movimento, de saber até onde pode ir. E isso é engraçado. Ele não vem só com a limitação intelectual, mas a maioria das pessoas, até mesmo as neurotípicas, elas têm muita dificuldade de saber o seu limite. E nós temos um outro agravante aqui, Sabrina, que vem vindo, né, as informações. Eles têm uma tolerância muito grande à dor, né? Isso é outra Então, eles machucam e eles nem fazem ideia do que está acontecendo e continuam. Então, essa é uma percepção que a família tem que ter, já tem que ir observando. E o profissional que trabalha as nossas crianças, elas também, esses profissionais, eles têm a obrigação de orientar, o fisioterapeuta tem a obrigação de orientar, passar os exercícios para a família. O Jorge é meu paciente e acompanha o meu atendimento, a Maiara, que é a psicopedagoga dele, e ela grava os exercícios, até vocês, né, Sabrina, vocês estão passando alguns exercícios que a gente faz com o nosso modelo, que é o Jorginho, e ela faz os exercícios em casa com orientação, porque a fisioterapia é 1, 2 vezes, mas esse trabalho tem que ser contínuo, tem que ser todos os dias, tem que ser um trabalho que envolva ludicidade, tem que ser um trabalho que envolva aspectos da ciência do comportamento, para engajar essa criança, para que ela possa ter vontade também de fazer essa atividade, de manter ela nessa atividade. Então, a orientação da família é muito importante, porque a criança X-frágil apresenta várias fragilidades e que a família tem que ter consciência. Isso não é obrigação da família saber, é obrigação do profissional orientar e da gente fazer um trabalho também, sabe, Sabrina, não só de fortalecimento, eles têm uma alteração no tônus. Eu não sei se todo mundo sabe o que é tônus, mas tônus é um estado de semicontração da nossa musculatura em repouso. Então, o que me faz estar sentada aqui é essa contração muscular que eu não estou pensando nela. E as nossas crianças e os nossos jovens de X-frágil, eles têm uma flacidez muscular e uma alteração tônica. Então, isso já, além das questões articulares, promove muitos e muitos problemas que lá na frente vão acarretar questões sérias de postura, alteração de marcha, questões de até fazer lesão, sabe, Sabrina? Então, a gente pode fazer todo um trabalho de orientação para a família, que é o papel do Instituto, para aqueles que também não tenham condições de ter um fisioterapeuta, nem todo mundo tem, né, Sabrina? Então, E que a gente possa também auxiliar essas pessoas que não têm essa condição financeira. por isso que a gente está colocando 2 coisas, que você falou do limiar da dor, que aí eu já comento, mais esses vídeos que a gente está colocando agora, dessas atividades de fisioterapia, com a Silvia fazendo com o Jorge, para vocês, né, as famílias e mães, começarem a fazer. Tem, claro, a pandemia, mas isso é para sempre, porque eles têm esses problemas da parte de É uma fisioterapia, condição, né?
permanente. Que pode ter parte muscular, a parte de postura. E o ideal seria que a família que possa ou ter uma fisioterapeuta ou a que não tenha, fazer isto com os filhos. Agora eu falo, eu como mãe, eu acho que assim, a gente teria que participar, ajudar, fazer, participar da situação da criança. Então, um dos intuitos do trabalho do Instituto é mostrar, informar para as famílias. E da importância que a gente achou de colocar essas atividades seriam esses vídeos para informar vocês. E o do limiar da dor seria que eles têm um limiar de dor muito alto, mas não é Muito alto. muito alto. Claro, alguns têm e outros não. Como eu sempre digo e a Luz também comenta, qualquer criança do Instituto, adolescente, adulto, cada um é de um jeito. Às vezes um fala, outro não fala, tem uns que tomam remédio, tem outros que não tomam. Então, não necessariamente todos são iguais, mas alguns o limiar é muito alto, outros é mais. Então, isso vocês, pais, mães, têm que ficar observando, porque às vezes eles estão com alguma dor, ou às vezes um machucado, alguma coisa, eles não vão expressar o que está representando ali. Então, isso é muito. E, Sabrina, você lembra que você disse que de 30% a 40%, isso tudo que a gente está falando são informações com comprovação científica, de pesquisas, estão todas descritas lá na página do Instituto. Eu aconselho vocês a entrarem e a conhecerem o trabalho do As Instituto, né? informações, a gente tem o site, tem o Face, tem o Instagram. Quando estiver acabando, eu vou passar tudo certinho, mas vocês vão entrar para ver. Mas isso tudo com as informações, é tudo informação científica que a gente passa com todas as informações corretas. Então, Sabrina, você estava falando da questão do limiar da dor. A gente sabe que se nós temos um público que já tem esse limiar, não tem a noção da amplitude do seu movimento, até onde pode ir com o seu movimento, a gente também sabe que isso tem muito a ver com a deficiência intelectual, né? Então, como eu expresso isso? E tem muito a ver também com o transtorno do espectro autista, que esses nossos jovens, nossos adultos, que podem estar também carregando esse transtorno junto com a síndrome, o que a gente observa? Eles têm muita dificuldade de expressão na comunicação. Isso é uma questão assim que é muito predominante no transtorno do espectro autista e que a gente também vê na síndrome do X frágil. Então você fala assim, você pergunta assim para o Jorge, Jorge, onde está doendo? Ele fala barriga, mas às vezes não é a barriga que está doendo, às vezes é um outro lugar, mas para ele tudo é barriga. Então, assim, a criança, o jovem, o adulto, às vezes tem muita dificuldade de dizer aonde dói e às vezes não entende nem o que é dor. Então, a gente fica observando muito na expressão facial e mesmo assim, eles têm uma tolerância muito alta. Então, a dica que eu dou para as famílias e para os profissionais que têm essa dificuldade é cuidado com a atividade que você vai dar e, principalmente, não dê uma demanda muito alta para o teu paciente, para o teu cliente. Porque uma demanda alta de trabalho vai exigir mais. E nesse exigir mais que eles acabam se machucando. Então, muita cautela na hora de prescrever um tratamento ou uma atividade que possa exigir mais do que o seu cliente pode dar. Isso é bem importante. Tem uma pergunta que passou aqui agora, Silvia, que tem um menino com 15 anos e que tem problema de fazer pilates, que ela queria saber se teria machucar alguma coisa para fazer o pilates. Eu vou dizer assim, gente, não existe problema em fazer nenhuma atividade física. Existe uma questão que tem que ter o quê? Se você é fisioterapeuta, você precisa ter uma anamnese, você precisa ter uma avaliação cinesiológica funcional. Nessa avaliação, eu vou avaliar tônus. Geralmente tem que ser um fisioterapeuta neurofuncional. Eu vou avaliar o tônus, eu vou avaliar a parte muscular, eu vou avaliar a parte articular, tá? Geralmente,
os profissionais da área da saúde que não têm formação ou supervisão. Eu não estou dizendo aqui que todo profissional da área da saúde é obrigado a saber de análise do comportamento. Não, né, gente? Às vezes até descabido isso. Você não vai trabalhar, às vezes, exclusivamente com pacientes com síndromes ou transtornos, você vai trabalhar, às vezes, com um leque grande. Mas eu posso dizer para vocês que não funciona trabalhar com criança dentro do transtorno do espectro autista, X frágil autista, sem a parte da análise do comportamento. Por quê, Sá? Porque você vai precisar saber o quanto esse paciente está entendendo a demanda que você está dando. Como é que eu vou dizer? Você precisa saber também se o que você está trabalhando está tendo um resultado na parte motora. Então, assim, ele faz pilates, mas quem dá esse pilates? Isso é muito importante. Que avaliação que está sendo feita? Está tendo um registro disso? Eu mudo esses exercícios a cada 2 meses, eu testo esses grupos musculares para saber se eles estão sendo trabalhados de acordo. Esse é o papel do físio. Tá, Sabrina? Então, a minha preocupação é, podemos trabalhar com todas as atividades? Todo mundo pode trabalhar e fazer todas as atividades? Não, né, gente? A gente também, lembra que a gente estava conversando? A gente também, neurotípico, determinadas atividades não são, né? Então, depende do perfil do cliente. Então, é muito importante, nesse momento, a pessoa que trabalha lá, por exemplo, acho que é o irmão de alguém, né? Com a pessoa que faz o Pilates, às vezes ter uma conversa, se não é fisioterapeuta, é profissional da educação física, com o fisioterapeuta, para estar trabalhando junto ali. Se tem uma dificuldade de fazer um trabalho, né, num entendimento maior, conversar às vezes com um profissional, um psicopedagogo, um neuropsicólogo, ou um psicólogo que trabalha com análise do comportamento, para ajudar a orientar o que você vai fazer e que vai surtir um efeito, né, nessa parte do X frágil. Então, é bem importante. Não é a atividade, sabe? Mas como a gente oferece essa atividade para a criança, sabe? Para o jovem e para o adulto. Isso se não é perigoso, com todas as informações dos pais fazerem esses exercícios em casa. Se não é um pouco... Assim, isso é uma pergunta bem importante e eu queria deixar bem claro que todos os exercícios que estamos fazendo são exercícios que não acarretam nenhum problema para a nossa criança, para o nosso jovem e para o nosso adulto, desses vídeos que nós estamos passando no Instituto, como recomendação. Não tem problema nenhum. É, na verdade, uma sugestão de atividade que a gente tem que fazer com a nossa criança, com o nosso jovem, para ajudar o quê? A trabalhar essa postura, a trabalhar um pouco mais as questões funcionais. É uma massagem suave, é um trabalho suave. Eu quero colocar mais para frente algumas ferramentas que podemos, inclusive, fabricar em casa para trabalhar. Porque às vezes eu não tenho lá dinheiro, Silvia, para comprar o rolinho, para ficar passando nas costas do meu filho. Mas eu posso fazer com materiais baratos. A gente, como neuropsicólogo, que foge da fisioterapia também, e pedagogo, a gente vai pensando em materiais que a gente pode utilizar, né, Sabrina, na atividade, e que não custam tanto dinheiro, porque nem todo mundo tem condição financeira de estar aí tendo tudo isso. Então, quando a gente fez e pensou nos vídeos, e usou o Jorginho como modelo, a gente pensou naquelas pessoas que não têm acesso. Assim como se... e isso que são vídeos orientados. Mas deixando bem claro que para a gente fazer um tratamento mais conciso no nosso paciente X frágil, nós temos que ter, sim, uma avaliação específica, né, que envolve aspectos comportamentais, aspectos cinesiológicos funcionais, e que precisa, cada paciente é um paciente. Não tem receita de bolo. Eu sei que vocês já ouviram falar aí, protocolo da fisioterapia. Sim, existem inúmeros protocolos de fisioterapia. Mas o fisioterapeuta precisa pensar. Ele precisa entender que aquele paciente não é uma receita de bolo. Eu preciso observar aspectos importantes das disfunções que aquela criança X frágil
ou aquele jovem e aquele adulto apresenta, e preciso pensar num exercício para ele, respeitando as características de dor, de hipermobilidade, né? E para isso não tem um protocolo. Isso é muito importante, a gente sair da caixinha como terapeuta. E não, gente, esses vídeos que estamos colocando, vocês podem aproveitar. Eu até vou fazer uma um comentário que a gente só vê porque a Mayara que filma meus vídeos, que filma, né, as minhas atividades, e a gente começou a adaptar, porque daí eu trabalhava a parte muscular do Jorge, o Jorge estava olhando para baixo, com o iPad, que é o reforçador dele. Depois a gente vai falar sobre isso também. E daí eu falava, Jesus, estou trabalhando a postura e esse menino está olhando para baixo, que daí eu olhei no vídeo. Daí a gente adaptou. Aí colocou lá a cadeirinha, colocou o iPad, então ele olha para frente agora. E a gente trabalha esses aspectos. Mas é isso, gente. A gente não tem nenhum problema de vocês estarem fazendo reprodução desses exercícios. Inclusive, Sabrina, já falei que eu me coloco à disposição do Instituto para responder qualquer dúvida e qualquer questão que as famílias tenham. Nessa pandemia está acontecendo várias situações com várias mães, então tem uma situação de uma mãe que o filho está tendo muita dor na perna, com muita dor nos pés. Então, assim, a partir de agora, se precisar entrar em contato, a gente vai estar ajudando, orientando. Pode orientando, a Silvia pode orientar as famílias e as mães que estão acontecendo algumas situações para poder tirar as dúvidas. Nesse momento de que muda a rotina das crianças, eles podem se tornar mais agressivos. Que tipo de atividade física? Tem uma pergunta aqui, o que pode ajudar na atividade física para eles se tornarem menos agressivos nesse momento? Gente, então, eu tenho a fazer parte, por exemplo, será que ajuda uma ou duas, até 3 vezes a semana, fazer uma atividade física para eles se tornarem menos agressivos? Fazer parte da rotina deles, ou de manhã ou de tarde, fazer uma atividade física, por exemplo, para eles terem uma rotina melhor, para fazer parte, porque essa pandemia a gente não sabe até quando vai, se vai voltar para a escola, se não vai. Tentar deixar a vida deles um pouco melhor nesse momento, porque como eu administro um grupo do Instituto de Famílias, esse grupo que é do Instituto são de pessoas que são cadastradas no Instituto, e aí a gente tem esse grupo de pais. Então, todas as famílias que tiverem crianças com a síndrome do X frágil podem se cadastrar no Instituto, e que aí a gente administra um. Então, aí a gente dá essas orientações, é um dos suportes que o Instituto dá. Então, eu acho que ajudaria a parte da atividade física, fazer parte da rotina deles, ou até mesmo caminhar, dar uma volta na rua, se tiver alguém que tiver um cachorro, fazer parte, a volta com o cachorro na rua, ou até mesmo alguma atividade. Eu não sei o que você acha para falar. Então, você falou muito da agressividade, né? Então, essa agressividade, esse comportamento agressivo, a gente tem que entender duas coisas que são bem importantes. Ele pode vir de aspectos que são químicos, neuroquímicos, que são fisiológicos, que daí precisa realmente de uma intervenção clínica, médica, precisa ser investigado, né? E ele também vem de aspectos comportamentais. Então, quando aquele jovem, aquele adulto, aquela criança, ela não consegue se fazer entender, ela vai replicar isso num comportamento inadequado que pode ser a agressividade. A atividade física, agora eu quero que os meus alunos da educação física, que eu falo que são o grande parceiro, além da terapia ocupacional, eu vi aí na parte de integração sensorial de Aires, que é de extrema importância, é baseada em evidência científica e trata tanto pacientes do transtorno do espectro autista como síndrome do X frágil também, nessas questões sensoriais, que eles têm muitas alterações. Eu falo assim, que a atividade física, melhor que eu para explicar, tá, o profissional de educação física, ela trabalha com neurotransmissores que inundam o nosso cérebro, né?
em relação assim a bem-estar, a felicidade, a alegria. Então, quando você faz uma atividade física, você está inundando o teu cérebro com neurotransmissores que vão ajudar você o quê? Aumentar o nível de bem-estar. Então, a prescrição de atividade física, ela depende muito da história do cliente, do paciente. E isso tem que ser analisada junto também com o profissional de educação física. Ele vai trabalhar esse processo que é essa alteração do controle motor, mas quem fala melhor dessa questão de prescrição de exercício clínico, exercício físico, o exercício clínico, o fisioterapeuta também pode, é o profissional de educação física. Eu sempre falo, Sabrina, que uma atividade orientada todos os dias, pelo menos meia hora, é fantástico. Você não precisa fazer uma hora de atividade. Até mesmo porque os nossos jovens, os nossos adultos, eu queria também mencionar aqui que, embora a minha formação não tenha o olhar para o adulto, eu trabalho até a adolescência, início da fase adulta, não muda muita coisa, Sabrina, no quesito de trabalho motor. Tem aspectos que vão diferenciando conforme você vai crescendo, vai se desenvolvendo, mas o adulto X frágil se aproxima muito do jovem. Então, esse trabalho que a gente faz com o jovem adulto também pode ser passado para o adulto. A atividade física orientada, ela é fundamental para você fazer manutenção de comportamentos adequados. Você trabalhar engajamento não só na atividade física, mas nas atividades de vida diária dessa criança, desse jovem, desse adulto. E para você monitorar, sim, essa questão da agressividade, porque você está fazendo atividade física, você está mais feliz, e esses comportamentos inadequados. Você pode modelar esse comportamento, eu estou usando agora a linguagem da psicologia e da análise do comportamento, mas você pode modelar, sim, através da atividade física, e é de extrema valia. Então, e aqui também teria uma pergunta que se ajuda na autoconfiança e na independência, também ajuda nesse sentido. Oxe, claro que ajuda. Pense, uma atividade física monitorada e bem prescrita pelos profissionais da equipe multidisciplinar, ela vai melhorar o foco dessa criança, o engajamento. E a gente tem que pensar, gente, que o nosso cérebro, quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de neuropsicologia, ele não faz alusão a uma coisa só. Se eu estou falando, por exemplo, de confiança, e eu tenho isso numa atividade que é monitorada, numa atividade direcionada, eu vou levar esse sentimento de confiança, esse fazer para outras atividades também. Por isso que eu bato na tecla. Se eu não tenho formação em análise do comportamento, busquem quem tem e busquem um profissional para orientar. Não importa se você é fisioterapeuta, se você é profissional da educação física, se você é TO, é muito importante trabalhar em equipe, somar. A própria escola, a equipe da escola, porque eles podem ajudar com a criança, né, com a família. Não tem como, Sá, eu trabalhar eu falo em guetos. Não tem como a Silvia lá trabalhar na salinha dela. Não levar isso para a escola, não levar isso para a família, não levar isso para os outros profissionais que atendem essa criança, que atendem esse indivíduo. Não tem. Tem que trabalhar em grupo. Trabalhar em equipe, sim. E cada um tem sua função. E cada um soma. E querendo ou não, sempre na escola é o primeiro lugar que eles começam a observar a dificuldade, o atraso, para passar para a família e começar os atendimentos ou algum suporte na escola, que eles começam a... Isso, Sá. Você sabe que eu me incomodo bastante, porque quando a gente fala de diagnóstico precoce, as pessoas não falam muito das janelas de aprendizagem. Então, a gente pensa muito nos marcos do desenvolvimento motor. Então, a gente às vezes observa a nossa criança lá do 4º para o 5º mês, tem alguma coisa estranha, ela não segura a cabeça, ela é meio molinha. Ah, mas deixa para lá, ela tá no tempo dela. Gente do céu, não existe tempo dela. Existe que se tem alguma coisa que está se distanciando dos marcos do desenvolvimento, tem que dar uma olhada. Preciso buscar ajuda.
Mas o problema é também a família, né? Não, Conhecimento, a gente não tem esse conhecimento às vezes. é, Né? Às vezes, assim, sabe, a gente vai no médico, o médico está dentro do conhecimento limitado dele. Eu tenho meu conhecimento limitado. Essa foi uma das minhas vontades de estudar várias áreas, porque eu queria entender qual era essa sucessão de processos que acontecia no indivíduo, que não era só a parte motora, Sabrina, né? Então, cada um está restrito dentro do seu conhecimento. Então, eu tenho muitos médicos que têm um carinho muito grande, porque eles encaminham quando eles observam, já na primeira consulta. Mas eu tenho que dizer para as famílias que para você buscar uma ajuda fisioterapêutica, você não precisa do encaminhamento de nenhum outro profissional. Quem estuda a parte cinético-funcional é o fisioterapeuta. Então, se eu observo que a minha criança não está tem alguma coisa errada ali, ela tá meio molinha, ela não se mantém, ela não engatinha, ela não fica em pé. O que eu tenho que fazer? Esperar até um ano e meio? Não! Eu já levo para o profissional da fisioterapia neuropediátrica, neurofuncional. Se eu vejo um aspecto que é ortopédico, eu levo para o fisioterapeuta ortopédico observar, né? Se eu sou um profissional da educação física, eu sempre falo isso para os meus alunos, e observo que o meu aluno está com alguma dificuldade, seja ela qual for, eu coloco para ele, olha, seria importante você ver isso, porque as pessoas não fazem ideia, Sabrina, e é esse desconhecimento que promove o quê? Um desenvolvimento tardio, é. E acarretam problemas lá na frente. quanto antes, melhor, né? O diagnóstico. Sim, sim, e a gente precisa orientar as famílias em relação a isso. E me diga uma coisa, massagem para as crianças, para acalmar ou para diminuir a agitação, a hiperatividade, porque eles têm uma hiperatividade, têm uma agitação, às vezes um momento de não chegar no pico, porque esse tratamento comportamental ajuda as crianças se sentirem melhor. A parte da massagem ajuda, né? Não, eles Sim, eu falo massagem porque, na verdade, a gente prepara aquele paciente para colocar de pé, para fazer um movimento. Então, muitas pessoas que não conhecem o trabalho da fisioterapia, o fisioterapeuta não trabalha só o aspecto do controle motor ou o aspecto funcional. Para eu colocar aquele paciente de pé para fazer um movimento, eu preciso preparar toda uma cadeia muscular. Quando a gente fala dessas questões que você está me perguntando, aí tem um aspecto um pouco de confusão. Quem trabalha essas alterações sensoriais e que ajuda muito nesse equilíbrio sensorial é o terapeuta ocupacional com formação e integração sensorial de AIS. Esses profissionais são fundamentais na nossa equipe multidisciplinar ou no nosso contato do dia a dia, porque eles nos ajudam a entender alguns processos que eu faço, por exemplo, de liberação muscular para deixar a criança em pé. Até é engraçado, porque o Jorge faz um som faz, mas quando ele ele está feliz. E que quando faz. ele se sente relaxado. E a gente faz isso na terapia muito suave do que? Da liberação muscular. Então, essa massagem, ela está relacionada à liberação muscular, que vocês podem fazer em casa. A gente pode orientar vocês para fazer em Pode fazer casa. em casa a massagem, às vezes pode fazer uma massagem no pé, uma Sim, dá para mão, distensionar toda aquela pegar musculatura. o M. Isso eu, né, fui percebendo. A gente que tem uma situação em casa, você vai percebendo e vai conhecendo o filho, vai conhecendo o comportamento, vai percebendo que, por exemplo, tem crianças que é de uma maneira, tem crianças que é outra, mas a gente percebe já o filho que a gente tem. Então, quando eles vão ficando mais agitados, é um momento que a gente percebe que pode baixar a aceleração. Então, Vocês aí sabem o que eu faço? Sabe o rolo de piscina lá, o macarrão de o piscina? macarrão Isso eu aprendi com o Mateo. Você coloca a criança deitada e fica lá no rolinho. costa. Fica lá numa questão bem suave de tensão e passa o rolinho. A gente ainda vai fazer um videozinho explicando essas questões. Isso acalma, porque isso vem muito também da questão da pressão e o quanto essas crianças elas respondem. Então tem que cuidar muito nisso também.
Quando a gente fala da massagem, quando a gente fala da liberação muscular, que ela é bem, a nível bem superficial, porque uma liberação muscular que exige muito, já tem que ser feita pelo profissional mesmo, não tem como o pai e a mãe fazer em casa, aí pode machucar mesmo, mas uma liberação suave, para a gente sentir uma sensação de relaxamento, a gente vê que a nossa criança, o nosso jovem, o nosso adulto está relaxando, qualquer um pode fazer e se orientado, tem que ser orientado, A né? gente tem Mas no, a pode gente, sim. a gente Rolinho. fez agora no Instituto um blog que tem vários textos que eu escrevo e a gente coloca. Existem alguns textos que é Cantinho do Sossego, enfim. E existe um Cantinho do Sossego ou Cantinho para Relaxar, que ali diz que quando a criança precisa relaxar, descansar ou fazer uma massagem, você vai para um canto mais tranquilo e ali fica deitado, descansando, alguém fazendo uma massagem no pé, para eles retornarem a agir. Sim, E eles mesmos precisam se, se voltar em si, não mesmo em brabeira, nada, mas para acalmar a agitação que eles estão, sabe? Então, é tudo parte sensorial, mas que ajuda também, sabe? sim. E uma coisa importante que a gente tem que entender quando a gente fala dessa questão da agitação, existem manejos de técnicas, sim, professor Rui, que prazer tê-lo aí na live, professor Rui. Eu que sou sua fã. Existe sim, professor Rui. A gente pode sim trabalhar com técnicas de terapia manual, a técnica GDS é uma terapia de cadeias musculares. As cadeias musculares GDS é uma terapia que pode ser trabalhada não só para a parte de manutenção de postura, mas também de reorganização muscular e diminui a agitação. Sim, tem como ser trabalhado na parte de terapia manual. Porque pensem assim, não é músculo só quando eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando uma cadeia de informação que envolve sistema nervoso central. Quando eu trabalho com técnicas um pouco mais profundas, Sabrina, e queridos aí da live, eu desativo o sistema nervoso central e faço um trabalho do quê? De baixa. Eu tenho um trabalho de baixa. Tanto que o Jorginho, ele quase dorme. Por quê? Porque a gente vai aí num processo mais profundo atingindo receptores importantes que mandam informação. E essas informações que vão para o cérebro, elas vão dando o quê? Uma baixa. Então é possível. Mas mais que isso, gente, eu acredito muito no manejo comportamental, Sabrina, para controlar tudo isso. Porque se a criança, ela já sabe o que vai acontecer, o jovem, o adulto, que é X frágil, e que tem também aí o diagnóstico do TEA, ele sabe numa cadeia de atividades o que vem antes, o que vem depois, o que está acontecendo, ele tem esse. Ele vai diminuir a agitação, ele vai responder melhor à atividade. Tá? Então, por isso que eu falei que os aspectos comportamentais eles são bem importantes de serem inseridos em qualquer prática para essa população. E muitas vezes já escutei casos mesmo, e mesmo uma situação que eu vivi, que vivo, muitas vezes eles mesmos percebem que isso faz bem para eles, essas massagens, pedem para ir para o canto, para Que acalmar o legal. ar que faz bem. Pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser no quarto, vai acalmando. Ele já sabe que se tem alguém que possa fazer alguma coisa, uma massagem, alguma coisa, eles mesmos vão entrando, vão acalmando, e aí sai daquele momento mais agitado, mais de hiperatividade, porque eles mesmos percebem que aquilo é bom para eles e vão se acalmando e ficando mais tranquilo. Eu sempre digo, Sá, que a nossa maior luta como profissional da área da saúde, como profissional da educação, é tornar a aprendizagem não só significativa, mas prazerosa. A É, gente tem uma ideia muito ruim de fisioterapia. E é aí que os meus colegas que estão me assistindo hoje, eles têm que parar para pensar assim: eu estou trabalhando com um público atípico, um público que precisa de um olhar diferenciado.
Não é tratar o paciente como criancinha, não é isso. Mas é você pensar numa atividade que seja reforçadora a atividade por ela mesma. Então, isso que você está dando como exemplo, da criança querer fazer a massagem, de querer ir para o cantinho, é o Já, quê? já é bom para ela. Exatamente, a atividade já se tornou um reforço. É. Aquilo já é reforçador. Esse é o nosso maior foco. Deveria ser a nossa maior meta. Às vezes eles já sabem que aquilo é tão bom, às vezes aquela atividade é boa, às vezes eles vão preferir mais aquilo mesmo do que às vezes brincar com o carrinho, às vezes porque eles já nasceram e já começam a fazer aquilo, ou ele é ensinado a brincar daquele jeito, então eles vão ver que aquilo é bom para eles, que é aquele mundo de atividade, de massagem, é bom, melhor do que a outra coisa. Então eles vão querer aquilo que é bom para eles, entendeu? Melhor do que fazer. O Jorge, por exemplo, ele gosta de brincar com quebra-cabeça, ele gosta de ficar arrumando, porque aquilo para ele é bom, entendeu? Fazer a massagem é bom. Enfim, eles vão indo por um caminho que seja melhor para eles, né? E que quando a gente conhece o nosso cliente, a gente consegue montar dentro de um programa de atendimento, inclusive incluindo esses reforçadores que são extremamente importantes para o engajamento desse indivíduo na atividade, do nosso cliente na atividade. Então, se eu sei, por exemplo, que o Jorge gosta de quebra-cabeça, eu posso usar na própria atividade uma questão de controle motor, uma questão cognitiva, lembrando sempre que todo processo motor, ele ativa funções cognitivas. Então, a gente pode sim estar trabalhando com aquela nossa criança, com aquele nosso jovem, com aquele nosso adulto, não só trabalhando a parte motora, mas resgatando e também, eu sempre digo, reeducando o corpo e ativando funções que estão adormecidas. Isso é muito importante, a gente atrelar a função cognitiva com a função motora. Isso é fundamental. Eu estou olhando aqui, falta 3, 4 minutinhos para acabar. Ai, ó. Mas a gente vai ter oportunidade de, né, conversar mais, e todas as pessoas que tiverem mais perguntas para fazer, né? Se a gente estava falando, pode mandar para o Instituto, que aí o pessoal da gente lá do Instituto responde e manda para vocês. Eu sempre estou, o Instituto está à disposição de vocês para qualquer informação, e eu, né, sempre também estou. E eu acho que foi bem produtiva a nossa conversa. E quando a gente der mais para frente, puder marcar uma outra para tirar mais dúvidas e informações, a gente pode marcar, né? Eu me coloco à disposição de todas as famílias, eu sempre estou à disposição do Instituto, eu estou vestindo a camisa aqui, não sei se vocês estão vendo. Para mim é um imenso prazer ser um profissional que, quando eu entrei nesse mundo X-Frágil, pouco eu conhecia, e foi através do Instituto, através do Jorge, de toda essa luta incansável da Sabrina, da Rafa, e de todos os profissionais que envolvem o Instituto, que eu fui me aperfeiçoando e fui entendendo. Ninguém nasce sabendo, né? E eu me coloco à disposição de todos para ajudar no que for necessário. E, assim, queria agradecer muito a presença de todos vocês. Aí eu que agradeço de você poder ter ajudado a gente e de poder continuar ajudando todas essas famílias que fazem parte do Instituto. E aí vamos conversando. Em Sabrina, o pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Vai, né? Vai ficar gravado no Instagram, vai ficar gravado no Face e vai ficar gravado nas redes sociais. Então, muito obrigada. Agradeço de coração aí esse convite. Me coloco à disposição de todos vocês. E sempre pensem assim, é muito importante a gente trabalhar em equipe, juntando forças e conhecimento. Então tá bom. Beijo, Silvia. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Boa noite.